sexto sentido, terceiro olho. Existem muitos nomes para a intuição, mas o que de fato é você ter aquele momento em que você intui algo? Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos ao meu canal Marina Moura Tarô. Hoje a gente vai conversar sobre intuição. É muito comum a gente às vezes não entender direitinho o que é a intuição. A intuição é um instinto, a intuição ela é algo espiritual, sobrenatural, porque, vejam bem, geralmente a gente associa a nossa intuição a uma ação espiritual, a algo religioso, premonições, algo do tipo, né? Mas na verdade a intuição ela é considerada muito mais uma inteligência, uma parte da nossa capacidade de obter conhecimento do que de fato algo que vem, enfim, uma inspiração, um aviso do seu anjo da guarda, enfim, você pode encarar como você quiser, mas a intuição ela é bem mais complexa do que isso. O que a gente chama de intuição é obter informações ou obter conhecimento sem qualquer tipo de lógica ou fato. Ou seja, todos os fatos me apontam para uma determinada coisa, mas eu sinto que não é isso que está acontecendo. Por exemplo, às vezes você conhece alguém que é super bacana, super simpático, simpática, muito doce, muito solícito, mas alguma coisa naquela pessoa, alguma coisa aqui, você sente que tem alguma coisa errada. Essa é a sua intuição. Geralmente, a gente obtém conhecimento através da instrução, ou seja, você é instruído em algo, é o que a gente faz quando a gente vai para a escola, né? O professor nos instrui, ou através da experiência. Então, ao longo da vida, você vai passando por situações e você vai aprendendo. O instinto, por exemplo, está muito ligado às experiências que você já viveu, né? Você já criou um instinto para uma determinada situação. É o que acontece com os policiais, por exemplo, os investigadores, né? Eles sabem dizer que aquele cara tá com algum tipo de droga, eles sabem dizer quem é o criminoso ali. Por quê? Porque eles têm um instinto que já foi treinado através da experiência. Isso é um pouquinho diferente do que a gente está falando aqui com a intuição. Como saber o que é uma intuição? A intuição, a primeira base dela é que ela é um sentimento. Ela é um sentir, não passa nunca pelo seu processo mental, ou seja, algo que passa pelo seu raciocínio, é algo que está ligado aos seus sentimentos. Então, é uma sensação física, muitas vezes. Por exemplo, você tem uma sensação física, você sente um enjoo, você sente um mal-estar, você sente um arrepio, seu coração acelera, seu batimento cardíaco acelera, né? São sinais físicos de alguma coisa que você está captando, de uma mensagem, de algo que você está entendendo em relação a alguém, ou alguma situação, ou algum lugar. Eu era bem pequena, eu devia ter uns 8, 9 anos, eu e a minha família fomos à casa de uma determinada pessoa, tá? Que depois nós descobrimos que eram pessoas que não eram lá muito legais, e dentro desse ambiente eu passei muito mal. Foi uma situação em que a partir do momento em que eu pisei, eu senti que tinha alguma coisa estranha e eu passei fisicamente muito mal naquele dia. Isso é a sua intuição. A intuição, ela nunca passa pelo seu processo de raciocínio. Ou seja, não é algo que você obtém através da reflexão ou de você pensar sobre algo ou sobre alguém. Não é algo que vem através do pensamento. É uma sensação no momento, na hora, física, na maioria das vezes. É físico. Em inglês existe uma expressão muito interessante que se chama gut feeling. Ou seja, é um sentimento que vem das entranhas, gut, né? Entranhas, lá de dentro. É algo que você não sabe explicar e muito difícil de ser traduzido em palavras. Steve Jobs dizia que é mais importante que o intelecto. A intuição é mais importante que o nosso intelecto. Porque muitos empreendedores, homens de negócios, entendem que aquele momento ali em que ele saca algo e que ele faz, ele não sabe às vezes dizer por que ele fez, mas é exatamente naquele momento que ele tem uma ideia ou que ele tem a noção de que aquele é o melhor lugar para ele investir ou a melhor pessoa para fazer uma parceria. Isso são
intuições que a gente não sabe dizer de onde vem. Mas aí você diz, tá bom, Marina, mas como eu posso ser uma pessoa intuitiva? Ou seja, alguém que usa a sua intuição para obter conhecimento e para tomar decisões. De maneiras aí, existem alguns exercícios que a gente pode praticar na nossa vida. A primeira dica que eu daria é o silêncio. No mundo de hoje é muito difícil a gente ter silêncio. Eu às vezes reclamo aqui nos vídeos do barulho da minha vizinhança, porque eu vou gravar os vídeos tarde, que é quando eu posso gravar, e mesmo assim tá uma barulhada, pessoas gritando, som. Hoje é muito difícil da gente ter silêncio. A gente recebe informação o tempo todo, nós recebemos informação o tempo todo através das redes sociais. Então, eu diria assim, o silêncio. O silêncio, o que quer dizer o silêncio? Reserve um momento no seu dia a dia, na sua rotina, todos os dias em que você pode ter só para você, no qual você não vai fazer absolutamente nada, a não ser entrar em contato aí com o teu eu, né? Tem pessoas que também têm muita dificuldade de ficar totalmente sozinhas, né? Isso também é um problema. Por quê? Porque a intuição é você se conectar com um eu maior, né? Como dizia Carl Jung, é como se você tivesse uma outra pessoa dentro de você que você deve conhecer melhor. As influências exteriores, elas atrapalham essa conexão que deve existir. Estar sozinho com você, em silêncio, ou talvez ouvindo uma música clássica, ouvindo uma música bem tranquila, nada de Metallica, né? Sem rock, sem techno, enfim, Debussy, Chopin, né? Aquelas músicas mais clássicas, mais leves, ou então músicas de meditação, enfim, músicas tranquilas, músicas que vão diminuir o teu batimento cardíaco, deixar você mais calmo. A gente recebe informações o tempo todo através das redes sociais. A gente recebe estímulo o tempo inteiro no mundo moderno. Então você precisa fazer esse trabalho de se proteger. Você tem que fazer esse trabalho. E o silêncio é muito importante se você quer desenvolver a sua intuição. Então, a nossa intuição, ela está conectada com quem você é e com o que você realmente quer. Nem sempre as decisões que a gente toma conscientemente são decisões que a gente queria tomar. Você está sendo influenciado por outras situações. Então, o ideal aqui é que você reserve um tempo para você não ser influenciado pelas opiniões exteriores, para você tentar entender o que você quer, ou em relação a uma determinada situação, ou uma... Enfim, você vai saber o que você quer, o que você quer tirar daquele momento de silêncio. É você que tem que decidir isso, né? Mas definitivamente é um momento em que outras pessoas não podem estar ali te influenciando, outras opiniões têm que ser deixadas de lado, é você com você. Segunda dica, meditação. Eu sei que a meditação tem um estereótipo, é o budista. Você não precisa ser budista para você meditar. A meditação é simplesmente um momento em que você, justamente aliado ao silêncio, você tira para você se conectar com o seu corpo, tá? Por isso na meditação você faz ali o exercício da respiração, porque você vai se desconectar de tudo e criar uma ligação com o seu corpo físico. Esvaziar a sua mente dos problemas, de tudo que pode estar interferindo naquela voz da sua intuição que quer se comunicar com você e não consegue por causa de todos esses estímulos que a gente já conversou. A terceira dica seria ouvir o seu corpo. O corpo da gente fala. Muitas vezes a gente recebe as informações, as mensagens que a gente precisa, o conhecimento que a gente precisa através do nosso corpo. Se você perguntar o que eu sinto em relação a essa situação, o que eu sinto em relação a essa pessoa, não a cabeça, não os pensamentos, o que eu sinto aqui, né? Então é aí que está a tua intuição. Você não ouve o seu corpo, as mensagens que o seu corpo te manda, você não vai conseguir ter um bom desenvolvimento da sua intuição e nem tomar atitudes baseadas na sua intuição. A quarta dica é não ignore a sua intuição. A partir do momento que você começa a ignorar a sua intuição, você vai perder. Você vai reparar que ao longo do tempo,
você vai perdendo essa capacidade de feeling, né? De sentir as situações, as coisas e as pessoas. Por quê? Porque você nunca acredita nesse sentimento que você tem. Porque isso acontece muito com pessoas muito racionais, pessoas que acreditam que tudo tem que ser muito científico, tudo tem que ser muito prático. Intuição não é nem prática, nem científica. Às vezes é como eu falei, você vai estar numa situação em que parece que está tudo certo. Parece que a pessoa está certa, o lugar está certo, está tudo certo. Mas você sente que não está certo, que tem alguma coisa errada. Mas se você for pela lógica, pelos fatos, pela ciência, nada ali está errado. Mas no final você descobre que havia algo de muito errado, às vezes, na situação. É que você não estava acreditando na sua intuição. Antes que você ouça o seu corpo, você ouça, você sinta o que eu estou sentindo. Seja capaz de aceitar essa mensagem e não ignorar simplesmente como é besteira, não faz sentido isso. Por que eu estou me sentindo assim? A última dica que eu daria para quem quer desenvolver a sua intuição é prestar atenção nos seus sonhos. Os sonhos são basicamente a forma que a nossa mente consciente tem, que o nosso inconsciente tem de trazer informação para o nosso consciente. É claro, a linguagem do nosso sonho, dos nossos sonhos é símbolos. Os nossos sonhos são basicamente símbolos. É através dos sonhos que a gente tem a capacidade de criar uma conexão com o nosso subconsciente. Né? O que está acontecendo através desses símbolos, né? Quem não consegue captar muito bem o que eu quero dizer, eu vou dar um exemplo aqui, né? Eu tenho um símbolo, o símbolo é a cruz. A cruz, para mim, que sou católica, que vivo no Brasil, no contexto social, cultural que eu vivo, a cruz ela tem um significado de sacrifício e também de vitória, né? Então, se eu vejo uma cruz no meu sonho, pode ser que o meu subconsciente esteja tentando me passar uma mensagem, tá? Outros símbolos, a borboleta. A borboleta é um símbolo de transformação, justamente porque ela é uma lagarta que se transforma em uma borboleta, né? Então, a borboleta ela é um símbolo de transformação. Eu estou passando por algum momento na minha vida em que muitas coisas estão mudando. Eu estou tentando me adaptar e não estou conseguindo a uma determinada mudança que aconteceu na minha vida. Pode ser que eu veja uma borboleta, sonhe com uma borboleta. Intuir também é acreditar em sinais. É aí que eu vou fazer a conexão com o tarô. Os sinais são parte da nossa intuição. Você vê uma imagem e aquilo te traz alguma informação e você imediatamente tem uma ideia. Ou você tem uma perspectiva, uma noção do que está acontecendo baseado naquele símbolo, naquele sinal que você viu. É importante você ter uma noção dos seus sonhos, talvez escrever, anotar os sonhos que você tem, o que você viu nos seus sonhos. Agora a gente chega no tarô. A intuição na leitura de tarô. Gente, quando eu pego uma carta do tarô, essa carta ela pode ter muitos significados. Dentro de um contexto limitado, ela tem vários significados. Qual o significado dessa carta? O Pajem de Espadas. Ele pode significar uma mensagem? Pode ser uma mensagem. Pode estar falando de uma agressividade, de uma imaturidade, palavras ofensivas, agressivas. Pode estar falando disso. Como que numa jogada eu sei qual opção escolher? A intuição é o que vai me ajudar nesse momento. O tarólogo, o taromante, ele está lendo as cartas, ele vai precisar ter o conhecimento, lembra que eu já conversei com vocês, né? Saber o que as cartas significam, qual é o significado das cartas, mas também escolher um significado. E vai ser a intuição que vai ajudar nesse momento da leitura, ali na hora que você está jogando as cartas. Não tem tempo para você olhar um livro, não tem tempo para você... Não, você tem que saber o significado da carta e você tem que fazer uma escolha. E é aí que a intuição ajuda. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu acho que eu não estou com a carta do Imperador aqui, mas era essa carta que eu queria.
Encontrei. A carta do Imperador. O Imperador, ele pode significar controle, ele pode significar organização, ele pode significar uma figura paterna, uma figura autoritária. Mas é positivo ou negativo? A figura autoritária, ela é violenta? Ela é agressiva? Ela é castradora? Ou ela é aquela figura positiva, masculina, que cria, que lidera, que guia, que protege? Como eu vou saber exatamente qual o contexto, o que essa carta está dizendo aqui? O que também é importante nesse processo da leitura é que você deixe que os seus sentimentos também guiem a leitura. Ou seja, não é só o significado das cartas, mas também o que você sente quando você puxa a carta. Então eu puxei, eu li, o que eu sinto quando eu vejo essa imagem, né? Aqui eu tenho 5 de paus, então eu tenho várias pessoas brigando, né? Elas estão lutando, mas parece que não existe um objetivo para essa luta. O que está acontecendo aqui? Uma competição? Alguém está sendo atacado? Alguém está se protegendo? Né? E aí você vai sentindo, e com isso você vai falando, e você vai dando voz a esses sentimentos. Na verdade, que a tua intuição está te guiando. E quem joga carta sabe quando você está com um cliente e você começa a falar e ele começa a dizer, mas é exatamente isso que você está falando, como que você sabe? É o processo da intuição no tarô. Quase mágica, mas não é. Selecionei aqui as 3 cartas que pra mim no tarô falam de intuição. Então quando essas cartas saem, eu sei que a intuição é importante, tem alguma coisa ali que já está quase no consciente da pessoa para quem eu tô lendo. Ela só precisa se dar conta ou aceitar. Ela já está sentindo, a intuição já está ali daquela situação que está sendo exposta na leitura de tarô. Para mim é a carta da sacerdotisa. A carta da sacerdotisa sempre muito clara, mostrando que a pessoa já tem consciência daquela situação. O que eu tô falando não é novidade, né? É uma carta de intuição mesmo, representa as mulheres, né? As mulheres na parte feiticeira das mulheres, na parte mais ligada realmente com o que a gente chama de intuição feminina. E tem também a carta da lua, que para mim também fala de intuição, porque ela fala dos sonhos, né? Essa carta, quando aparece, ela pode mostrar que tem medos envolvidos, sonhos, a pessoa tem pesadelos, enfim. Então, uma carta que também fala de intuição. E aqui, a Rainha de Copas. Essa é a mulher da intuição do tarô. Ela é a rainha dos sentimentos. Ela representa as mulheres que têm uma forte intuição, representa energia de forte intuição. Então, quando ela sai no jogo, ela pode estar falando aí de pessoas ou de situações em que, vamos dizer assim, você pode perceber algo se você se conectar com a sua intuição. Então, se você está confuso, ou se você está com dificuldade de tomar uma determinada decisão, é a sua intuição que vai poder te ajudar. Um exercício muito bacana que vocês podem fazer, que é o do sim ou não. É um exercício quando você estiver passando por uma determinada situação, ou você estiver numa situação de conflito ou de decisão, escolha, algo importante. Você pode sempre fazer todo aquele processo do silêncio, da meditação e perguntar para você mesmo, se quiser até escrever essa pergunta. Devo? 3 pontinhos. E quando você responder sim, responda sim em voz alta. Diga sim. E perceba o que você sente quando você fala isso. E depois você faça a mesma pergunta e responda não. E perceba como você se sente ao dizer o não. Porque esse sentimento físico que você vai ter com o sim ou não em determinada situação
a situação que você está em dúvida, o que você está confuso, você vai ter a sua resposta. A ação física que você vai ter, o sim ou não, que vai te dar a resposta que a sua intuição quer fazer você receber. Essa resposta que só a sua intuição pode te dar. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês consigam aí usar a intuição de vocês para tomar as decisões, as melhores decisões para a vida de vocês. Espero que quem gosta do tarô desenvolva a sua intuição, até para ser cliente, consulente de um tarólogo, enfim. Você deve ter uma intuição afiada, aguçada, tá? E eu acho que a partir do momento que a gente desenvolve a nossa intuição, muitas coisas começam a se encaixar na nossa vida, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus e a gente se vê no próximo. Beijinho.